2026. Será que esse é o ano em que a criptografia que a gente conhece hoje simplesmente quebra? E olha, essa não é uma pergunta teórica, não. Para a área de engenharia e segurança, isso é um prazo final. E ele está chegando muito, mas muito mais rápido do que parece. Ok, vamos mergulhar nisso. Bem-vindos ao Full Stack Tech. Se você gosta de análises diretas sobre tecnologia e IA, já deixe seu like e se inscreva no canal. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender a ameaça que já está aí, acontecendo agora. Depois, por que 2026 é o ano decisivo. Em seguida, vamos ver a resposta para isso, a tal da agilidade criptográfica. Também preparei um plano de ação bem prático. E por fim, por que tudo isso é, na verdade, uma questão de sobrevivência para os negócios. Vamos começar então com a ameaça iminente. O perigo quântico não é algo para daqui a 10, 20 anos. Ele já é real hoje por causa de uma estratégia muito específica que já está em uso. Essa estratégia tem um nome: Harvest Now, Decrypt Later. Ou seja, coletar agora, decifrar depois. O que isso quer dizer? Basicamente, grupos e até agências de inteligência estão roubando e guardando um volume gigantesco de dados criptografados. A aposta deles é simples. Assim que um computador quântico poderoso o suficiente existir, eles vão poder quebrar essa criptografia toda retroativamente. Pensa só, segredos de Estado, propriedade intelectual, dados de saúde, tudo que tem valor a longo prazo já está em risco. E o problema é que o alvo dessa estratégia é a base de toda a nossa segurança digital. Algoritmos como RSA e ECC, que protegem desde uma compra online até uma mensagem segura, são exatamente os que estão vulneráveis. E aqui, pessoal, está o ponto-chave de tudo. O algoritmo de Shor, quando for executado num computador quântico relevante, ele não apenas enfraquece esses algoritmos clássicos, ele causa uma quebra total. A matemática por trás de RSA, ECC e Diffie-Hellman simplesmente se torna obsoleta. A segurança em que a gente confia hoje evapora. Ok? Isso tudo nos traz para a segunda parte. Por que 2026? Por que essa data específica? Porque é exatamente aí que a regulação governamental e a tecnologia convergem, criando um prazo que não dá para ignorar. Muita gente não se liga nisso aqui. Mais de 500 dias. Esse é o tempo médio hoje para conseguir a validação da certificação FIPS 140-3. Essa é a principal norma de segurança exigida pelo governo americano e por várias indústrias. Isso cria um prazo invisível. Os fornecedores de tecnologia que não estiverem na fila de validação agora já correm um sério risco de não estarem em conformidade até 2026 e simplesmente ficarem fora do mercado. E não é só uma coisa dos Estados Unidos, não. O que a gente vê aqui é uma sincronia global. Os Estados Unidos tornam a FIPS 140-3 obrigatória. A NSA exige que novos equipamentos de rede usem de preferência algoritmos pós-quânticos. A União Europeia e o Canadá também estabelecem seus próprios marcos para o mesmo ano. 2026 é um ponto de inflexão global, um caminho sem volta. Certo, o cenário é esse. Mas então, qual é a resposta? Não é só trocar um algoritmo por outro. A gente está falando de uma mudança de paradigma na arquitetura de sistemas, a agilidade criptográfica. O NIST, que é a grande referência no assunto, define de forma bem clara. A agilidade criptográfica, ou Crypto Agility, é a capacidade de um sistema trocar e adaptar seus algoritmos de criptografia sem parar tudo, sem quebrar a segurança. A ideia é que a criptografia deixe de ser algo fixo, hard-coded, e passe a ser uma propriedade flexível e configurável do sistema. Tá, mas como é que isso funciona na prática? São 3 princípios básicos de arquitetura. Primeiro, abstrai os algoritmos. O código não deve chamar RSA 2048, mas sim uma função genérica, tipo assine underline com alta segurança. Segundo, a escolha do algoritmo tem que vir de uma configuração externa. Assim, dá para mudar sem ter que reimplantar o software todo. E terceiro, os dados precisam ser versionados, ou seja, marcados, para dizer qual algoritmo foi usado. Isso permite que os sistemas lidem com transições graduais, sem caos. Falando em tendências e em tirar projetos do papel, eu preparei um presente para quem quer sair da teoria. Eu liberei gratuitamente o meu novo e-book 2026 AI Engineering Playbook. É um brinde exclusivo para a nossa comunidade, um guia operacional sobre a nova economia de tokens, arquitetura agêntica e como as empresas estão gerando ROI real com o IA agora. É o material ideal para entender como se tornar um arquiteto de fluxos de IA e dominar o mercado que vem por aí. O link para baixar de graça está aqui na descrição e no QR Code aparecendo na tela. Basta apontar a câmera do telefone, aproveite! Beleza, agora vamos para a parte prática. A urgência está clara, a solução está definida, então aqui vai o plano de ação. O que fazer agora? A ação se resume a 3 passos bem diretos.
Primeiro, criar um inventário criptográfico. O nome técnico é CBOM ou Cryptographic Bill of Materials. É preciso saber exatamente onde os algoritmos vulneráveis estão sendo usados. Segundo, implementar esquemas híbridos. Isso significa combinar um algoritmo clássico com um pós-quântico, o que garante proteção dupla durante a transição. E terceiro, exigir a agilidade dos fornecedores. Qualquer nova ferramenta ou serviço contratado tem que estar pronto para a era pós-quântica. E a boa notícia é que as ferramentas para isso já existem. O NIST já finalizou os primeiros padrões pós-quânticos. Como a gente vê aqui, o Crystals Kyber substitui o Diffie-Hellman para troca de chaves, e o Crystals Dilithium e o Sphinx Mais entram no lugar das assinaturas RSA e ECDSA. As soluções já estão padronizadas. E não são só os padrões não, o ecossistema também já está preparado. Os grandes provedores de nuvem como o AWS, Google e a Azure já oferecem suporte. As bibliotecas de criptografia mais importantes como o OpenSSL e Bouncy Castle já estão integradas. Até o Android 17 já vem com suporte nativo. A infraestrutura para migração já está aí. E para fechar, a gente chega no ponto talvez mais importante. Isso aqui não é só um papo de TI, um problema técnico. É uma questão de sobrevivência para o negócio. Essa citação de uma conferência recente da RSA resume tudo perfeitamente. A migração não deve ser tratada como um exercício de pesquisa, mas como uma decisão de continuidade de negócios. Ou seja, a migração para a criptografia pós-quântica não é mais um projeto de pesquisa e desenvolvimento. É uma decisão estratégica. Falhar em agir não é um risco de segurança, é um risco existencial para a empresa. E isso tudo deixa uma pergunta no ar para todo mundo pensar, olhando para a própria organização. A infraestrutura atual é ágil o suficiente para essa transição ou ela se tornou o maior passivo para o prazo de 2026? A resposta a essa pergunta vai definir quem ganha e quem perde na próxima era da segurança digital. Obrigado por acompanhar a análise de hoje. Se este conteúdo ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima.